Esta aula 5 é a última aula do tema 6, superposição de oscilações, né? Ou composição de oscilações, né? Que é o caso que eu vou estudar agora, né? E essa aula 5 recebe esse nome, figuras de Lissajous. Figuras muito interessantes, né? O fato é que nós estamos aqui considerando aulas dessa disciplina de oscilações e ondas, né? Muito bom. Estas figuras de Lissajous dá um pouco de trabalho para demonstrar, mas de qualquer maneira assim o é, né? O interesse nosso aqui é o seguinte: eu tenho uma oscilação ao longo do eixo Y e outra oscilação ao longo do eixo X. São duas oscilações. No eixo, ela oscila neste eixo, né? Para cima e para baixo, né? Para cima e para baixo, e oscila nesse eixo para cima e para baixo, né? Ou da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, oscila. Esta aqui oscila, digamos, uma delas oscila com uma frequência que nós chamamos de ômega 1. A outra oscila com uma frequência ômega 2. O que acontece quando a gente superpõe as oscilações? O que acontece? Geramos figuras, né, conhecidas como figuras de Lissajous, que são curvas fechadas C. Então fica bonito só nesse caso aqui, olha só. Se ômega 1 sobre ômega 2 estiver numa relação entre números inteiros. Por exemplo, ômega 1 igual a 3 vezes ômega 2. Ômega 1 é igual a 3 sobre 2 de ômega 2. Ômega 1 é igual a 1/3 de ômega 2. E assim por diante. Nesses casos, nós temos as figuras lindas de Lissajous. Se não for assim, né, então você representam curvas fechadas, conhecidas como as figuras de Lissajous. Se não, essas curvas não são fechadas, né? Então, a gente não chama essas curvas de Lissajous. Não são fechadas, não são tão interessantes e bonitas, né, como são as figuras de Lissajous. Então, a gente pode analisar esse caso, relações entre as frequências relativamente simples, né? A gente vai indicar, né, no texto, né, os exemplos de cada um desses casos, né? Então, também estou sugerindo uma simulação interativa na qual você acaba obtendo a figura de Lissajous variando as frequências, né? E esta simulação interativa está neste endereço. É interessante o aluno explorar uma simulação interativa, né? Então, por favor, dê uma pausa e agora copie esse endereço para você depois, né, explorar esse recurso interativo. Alunos gostam da interatividade, né? Aqui eu tenho a forma de várias figuras de Lissajous. Esse aqui a gente já abordou antes, né? O caso da elipse é quando ômega 1 sobre ômega 2 é igual a 1. Né? Aqui eu tenho uma relação de 2 para 1, né? 3 para 1 e assim por diante. À medida que ômega 1 sobre ômega 2 passa a ser de números cada vez maiores, olha só que coisa fantástica que são as figuras de Lissajous. Absolutamente fantásticas, né? Aqui eu tenho, então, uma animação para a relação
de frequências 1 para 2. Né? Olha só que curva bonita. Né? Então, à medida que vai oscilando, você vai ter um ponto. O que eu gosto nessa animação aqui é que esse ponto varia em função do tempo, é isso mesmo. A oscilação leva a este ponto, né, mudar com o tempo. Esse é o sentido dessa animação. Veja agora de 1 para 3. Né? É uma curva ainda assim bastante bonita. Mas para cada instante de tempo, né, nós vamos encontrar um ponto ao longo desta curva. Um ponto. E à medida que o tempo passa, então ela vai descrevendo, né, essas figuras. Né? E temos aqui agora uma animação para casos mais complexos. Né? Isso é muito bonito. Olha só essas figuras de Lissajous, quando N1 sobre N2 é muito grande. É uma coisa absolutamente fantástica. Né? É claro que você precisa realmente fazer esses gráficos, né, com uma superposição de duas oscilações. Mas esse é o caso realmente bastante complexos, e aqui a gente também sugere para o estudante acessar, né, esta página aqui, né, esta página aqui. É bastante interessante. Agora, a gente pode fazer isso também experimentalmente, né? Então, vamos ver, né, o que acontece quando tem a superposição de duas oscilações, né? E aqui eu tenho o ponto, veja o ponto, que vai mudar com o tempo, mas sempre ao longo de uma curva de Lissajous. Então, vamos assistir esse vídeo. Para esta experiência, usaremos um pouco de areia fina e um pêndulo ajustável com 2 modos de oscilação. Este pêndulo especial é feito de tal forma que pode oscilar superpondo 2 modos normais de vibração perpendiculares entre si e com períodos diferentes. Ele também possui um reservatório de areia com tubo fino, onde a areia pode escorrer deixando um rastro em cima de uma placa. Vamos iniciar ajustando o pêndulo de modo que a relação entre os períodos de oscilação entre os 2 modos perpendiculares seja de 2 para 3, ou seja, o período de oscilação do modo horizontal seja 2/3 do período de oscilação do modo vertical. Com o rastro deixado pela areia, podemos ver a figura formada sobre a placa que ilustra o movimento de superposição dos 2 modos de vibração. Estas figuras são chamadas de figuras de Lissajous, em homenagem ao físico francês que criou esse aparato. Se fizermos um novo ajuste no pêndulo, podemos obter uma relação entre as frequências de vibração de 3 para 4. Com esta nova relação, haverá uma nova superposição de movimentos que pode ser vista na nova figura de Lissajous formada. Alterando o pêndulo mais uma vez, a relação entre as frequências será de 4 para 5, resultando em uma figura de Lissajous ainda mais complexa. Desta forma, dependendo da relação entre as frequências de oscilação entre 2 modos acoplados de vibração, chegaremos em diferentes interações que poderemos observar a partir das várias figuras de Lissajous formadas.